se atualizar é quem está falando. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não se renova. O apóstolo Paulo falou que além que o nosso homem exterior se corrompe, todavia o homem interior se renova. Por que que tem culto? Por que que tem campanha? Por que que tem? É para ativar você e ativar eu. Mas vamos na mensagem que eu li. Pode ser que você não ouviu ninguém a pregar ainda a falar sobre o apóstolo Paulo. É muito gratificante. O apóstolo Paulo, na minha humilde opinião e estudo bíblico, nós vemos que ele é no Novo Testamento o maior homem que Deus usou depois da pessoa do Senhor Jesus. Não é dizendo mal dos outros, é a profundidade que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também pode olhar para nós e podemos ver que outra hora, quantos de nós que não poderia ouvir um crente falar do amor de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo é aquele doutor que foi instruído aos pés do inominado Gamaliel, mestre da lei, homem cheio de conhecimento. Mas o apóstolo Paulo defendia a Torá, entendia a Torá daquela forma, e quando ouviu falar sobre Jesus, ele perseguiu a igreja ferozmente. E o interessante que esse relato que eu li aqui, ele já estava cumprindo o que aconteceu com ele a caminho de Damasco. Quantos de nós que tivemos que sentirmos a mesma coisa que o apóstolo Paulo? Quantos de nós que outra hora nós não sabíamos o que é ir ao culto, glorificar o Senhor, sentir o céu verdadeiramente, sentir a graça verdadeiramente? Outra hora nós estávamos em outras denominações, outra hora nós estávamos em outro lado totalmente controverso a este, e nós tínhamos a certeza que estávamos certos. Quantos de nós falamos mal deste caminho? Quantos de nós blasfemamos deste caminho? Quantos de nós atrapalhamos muito a este caminho? E outra hora nós fomos pegados. Meu Deus! Por que eu estou falando isso? Porque na minha convenção eu lembro até os dias de hoje, quando eu fui pegado pelo Senhor Jesus. Você sabe a sua, você está aí já lembrando como você se vestia, como você tinha uma boca suja, cheia de palavrão, como você era marginalizado ou coisa assim semelhante. Eu estou sendo entendido pela igreja. Glória a Jesus. Olha agora quem você é. Olha agora quem você é. Coloca na balança aí. Sabemos que ainda tem muito a melhorar, sim ou não? Sim. Sempre sim. Mas por que eu estou falando isso? Porque é muito apaixonante quando nós lemos ou estudamos minuciosamente a palavra do Senhor, e quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, é de se apaixonar. Por que eu estou falando isso? O encontro que ele teve com o Senhor Jesus é lindo demais, e o que ele fazia era horrendo demais. Por que eu estou falando isso? Para que você possa entender o que eu quero dizer nesta noite. A convenção do apóstolo Paulo
opinião nas páginas da Bíblia Sagrada, porque aquele que recebeu cartas, aquele que prendia muitos, ficou caçando qual deve ser o espinho na carne do apóstolo Paulo. Na minha humilde opinião, é esse, porque tem tanto amor pela obra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Você pode até pensar ao contrário, é opinião teológica, é assim mesmo, né, pastor? Mas o que eu quero dizer, quando ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, e quando o Senhor Jesus Cristo passa para ele e fala assim: até quando tu vai estar cauteando? Até quando tu vai estar lutando? Até quando tu vai estar ficando desse seu lado? Está entendendo aí? Até quando tu não vai saber que sou eu que te chamo? Até quando tu vai estar acreditando que eu sou o Senhor da sua vida? Até quando tu vai estar caminhando aonde eu não estou? Até quando tu vai ficar endurecendo o coração e não vai deixar eu entrar? Até quando tu vai ficar lutando contra o meu espírito? Por acaso tu é mais forte do que eu? Meu Senhor! O apóstolo Paulo era aquele que ele deu o voto dele na morte do grande Estevão. Ele aprovou a morte. Ele ganhou um posto de justiça achando que estava lutando. E quantos de nós que se encontram lutando contra os retos caminhos do Senhor, creio que aqui não. É. Está entendendo? Está começando a pregar, eu te persigo. Está começando a louvar, eu te persigo. Está começando a entrar no mais profundo da mensagem, vou te parar. Porque o apóstolo Paulo, ele era um deste. Vamos colocar Saulo para ficar melhor. Saulo, quando a Bíblia fala que ele ia com ira, com raiva, achando que estava defendendo o Senhor, aos olhos do Senhor, olha, que eu pego isso e viro, e uso na contramão dessa ira, o que ele faz contigo e comigo nessa noite. Essa raiva, essa fúria, eu vou converter em amor ao Evangelho, a não negar o meu nome, a não me trocar por qualquer coisa alheia. Quantos que trocam? Mas o que me chama muito a atenção, que o apóstolo Paulo, ele ia, aliás, perseguir na sinagoga e maltratava os fiéis. Não só dava o voto para matar, mas ia lá e envergonhava dentro da sinagoga. O que me chama muito a atenção, quando ele está no caminho de Damasco, e quando ele cai com um verdadeiro esplendor, Jesus Cristo ressurreto em glória, e quando ele tem aquela visão, e ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, João, João, Priscila, Priscila, Sebastião, Sebastião, é você aí que eu estou dizendo. E o mais lindo, que parece que o apóstolo Paulo já está convertido, ele vai e fala assim: quem és tu, Senhor? Meu Deus! Isso aí que te chama aí, ó. E ele fala:
eu sou Jesus, a quem tu maltratas. Está vendo aí que quem toca em você? Aleluia! Está vendo aí quem persegue em você? Está perseguindo quem, pastor? Aleluia! Aí a gente vai. Aí quando nós entra em Timóteo, nós encontramos aquele homem com outro sentimento. Quem dera que nós, obreiros do Senhor, igreja do Senhor, mantivéssemos esse sentimento de não abrir mão do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Paulo, aliás, o Saulo do passado, ele passa a ser Paulo, pequeno, transformado, mudado, com outra retrospectiva de vida, traçando um caminho que ele não conhecia e achava que conhecia, sentindo e ouvindo as revelações do Senhor nas entrelinhas, sendo convidado a subir aos terceiros céus e trazendo revelações profundas que nem outros apóstolos tiveram, tendo uma intimidade com Jesus Cristo, que ele não era uma testemunha ocular, passando a ter revelações muito mais, quem sabe eu posso dizer, se me permita, profunda. Sabe por que isto? Porque isso é comigo e com você. Você não andou com Jesus, você não viu Jesus, mas você vê, você sente através da pessoa do Espírito Santo. Porque em Atos dos Apóstolos ele poderia ser escrito como ato do Espírito Santo, ele poderia ser escrito como ato de Jesus. Você sente ele aí, você está com ele aí, você segue a Jesus porque você está com ele. Mas o que eu quero dizer aqui, que o apóstolo Paulo foi preso, o apóstolo Paulo foi a sua última prisão, o apóstolo Paulo já estava velho, o apóstolo Paulo já estava prestes a passar o seu ministério. Aí tem Timóteo, que é conhecido como as cartas pastoral. Quem é Timóteo? Quem é Timóteo? É um discípulo muito temente, que ele viu nele a chama que alguns homens esqueceram, que alguns homens como Figelo ou Genésio, Hermogênesis, esses homens foram convertidos no judaísmo, mas ainda queria impor certas questões teológicas. O apóstolo Paulo teve um grande problema com esses dois homens, e quando o apóstolo Paulo estava preso, é por isso que ele fala para Timóteo: Timóteo, não envergonha do Evangelho. Ele estava falando: Timóteo, algumas pessoas que me acompanhavam, algumas pessoas que eu confiei, me abandonaram quando eu fui preso por amor de Cristo. É, Senhor. Gênio, que Deus tenha misericórdia dele naquele último dia, porque quando ele veio a Roma, quando ele soube que eu estava preso, ele procurou de todas as formas para me encontrar e não teve vergonha de mim. Quantos de nós que estamos em luta eclesiástica, Meu
Deus. luta ministerial, lutas que nós estamos traçando um caminho de santificação diante do Senhor, porque o céu é tomado à força. E quantos de nós que fala, o evangelista Marlon está assim porque está em pecado, Meu o Deus. presbítero Fabrício está assim porque está em pecado, o presbítero Wilson está assim porque está em pecado, o meu filho pregador Paulo está assim porque está em pecado. Ninguém quer lutar a sua luta. Todos querem quando você está no manjar, todos querem quando você está comendo do bom e do melhor, vestido do bom e do Meu melhor. Deus. Jesus. Olha aí, Jesus. Todo mundo te pede oração. Você está cheio. Na calabaça. Quando você não está passando por dificuldade, eles querem pegar na sua mão até para roubar a tua unção. Meu Deus. Tem gente aí, irmão. Tem gente que eu aprendi com o Senhor. Tem gente que só quer te sugar. Tem alguns irmãos aí que é chamado como crente chapeta. Eita. Que isso, Jesus. Mas não quer passar o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. É verdade. Timóteo, sopra comigo. Ei. Timóteo, sopra comigo. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando? Timóteo, sopra comigo por amor ao evangelho. Timóteo, eu sofri um naufrágio por amor a Jesus e não deixei a Jesus. Timóteo, sopra comigo porque eu fui pedrejado quase à morte. Timóteo, eu fui chicoteado. Timóteo, e não abri mão de Jesus. Meu Jesus. Você e eu está passando por luta, dificuldade? Olha, por amor a Jesus, olha para o homem de Deus. Meu Deus. Que eu fosse dar um tema Meu Senhor. a essa mensagem, eu poderia dar dessa forma. Ouve bem aí. Meu Senhor. Eu poderia dar dessa forma. Agradável vitória de quem honra a Deus. Meu Senhor. Por que eu falei o tema dessa forma? Meu Deus. Sabe por quê? Porque Timóteo estava começando bem, Meu Senhor. mas alguma coisa aconteceu com Timóteo. Isso acontece conosco, pregoando a palavra do Senhor, com fervor, com dedicação, com amor, sendo destemido, enfrentando hierarquias do mundo espiritual, principado, porque aqui nessa rua, aqui nesse bairro, o pastor e os seus obreiros enfrentam no mundo espiritual uma potestade, um poder infernal que arrasta a vida, e a igreja do Senhor aqui está aberta para resgatar essas pessoas e essa vida. Então, quando o homem de Deus faz isso, e por muitas vezes, por nós termos flagelo, porque nós somos homens. Por que eu estou falando isso? Eu falei aqui que esses dois homens, Frigelo e Hermógenes, eles abandonaram Paulo. E sabe qual é o significado do nome deles? Pequenos fujão. Pequeno fujão. Na hora que Paulo mais precisou, abandonou Paulo. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo ainda tinha esperança. O apóstolo Paulo olhou para Timóteo, e não sei o que aconteceu com Timóteo, deixou esses homens crescer dentro de Efésio, trazendo fábulas, indo contra a mensagem cristocêntrica de Jesus ressurreto, sobre o termo que vão ressuscitarmos e vamos estar para sempre com Cristo.
encorajar-te que reativa o dom de Deus que habita em ti com a imposição das minhas mãos. O que é isso, irmão Fabrício? Mas antes, eu quero dizer que Paulo olhou para Timóteo e não desistiu de Timóteo, não deixou o ministério morrer na cadeia, porque o apóstolo Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra não está presa, a unção não está presa, a obra não está presa, e ele tinha que passar o ministério dele. E ele usa o exemplo, e ele tinha tanto amor que ele falou: se apressa logo e vem. O apóstolo Paulo morreu sem ter a visita de Timóteo. É forte e terrível. Meu Deus. Mas vamos lá. E ele vai falar: eu lembro das orações e da sua fé não fingida. Meu Deus. Porque esses dois homens aqui, a fé deles foram fingida. Não tem aqueles que falam que está com você. Não tem aquele que fala. Eu não gosto muito de pessoas que falam assim: que precisar, liga para mim, fala comigo tudo que você precisar. Aí quando uma pessoa fala comigo, o Espírito de Deus vai e fala comigo, é mentira. Meu Deus. Porque nós somos cristãos, nós acreditamos no sobrenatural de Deus. Nós sabemos que quando Marlon precisa, o Espírito de Deus revela ao pastor o que ele precisa. Não precisa ele falar nada. Deus revela. Sim ou não, igreja? Sim. Nosso Deus é vivo ou não? Sim. Nosso Deus é de fogo ou não? Ele é de verdade. Mas ele vai e fala: lembro das tuas orações e das suas lágrimas. E ele vai e fala que, da mesma forma, trago a lembrança da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua voz Lore. O que é Lore? É agradável. Em tua mãe Leonice, que é vitória. E o nome de Timóteo é aquele que honra a Deus. Meu Senhor. O apóstolo Paulo tinha esperança. E a palavra para esperança no grego é elpis. O que é isso, irmão Fabrício? É ficar na expectativa de um grande negócio. Aleluia. Aquele que é vocacionado e não perde a esperança. Aquele que é vocacionado não é vocacionado por homens, é vocacionado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, é vocacionado pelo Senhor. E o interessante aqui, eu já vou terminar. Eu poderia falar mais coisas, mas as horas já não nos esperam. Quem sabe outra hora. Por esse motivo, uma vez mais, quero te encorajar. Isso que nós temos que fazer, que eu vou usar isso, que reativa o dom de Deus que habita em ti pela imposição da minha mão. Isso aponta pelo presbitério. E sabe qual é a palavra que está aqui para reativar o dom de Deus que habita em ti? A palavra é masoporo. Olha para o seu irmão aí e fala: masoporo. Masoporo. O que é isso, Fabrício? Me pergunta. O que é isso, Fabrício? É ativar o dom de Deus que habita em ti. Aleluia. Sabe o que é isso? Eu vou te falar. Masoporo é acender o fogo, inflamar a mente, ser fervoroso. Posso falar mais ainda? É fazer o fogo reativar das praças, é atiçar. Masoporo é fazer reviver das praças. Aleluia. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que está dentro de você. Meu Deus.
que tem um dia que você não fala em língua, você está correndo perigo. É, Senhor. Que tem 2 dias, que estiver fazendo semana, já está quase sendo sepultado. Que tiver um mês, que tiver um ano, toma cuidado com isso, meu irmão. Meu Deus. Muitos estão expulsando o Espírito Santo. Quando você está alegre aí fora, você pula, você roda e ninguém fala. E uma coisa que está acontecendo no nosso meio que não pode, Meu Jesus. porque há manifestação de mistério e ninguém entende, só Deus. Que você pula mesmo, irmão. Que quer falar em língua, fala mesmo, porque isso vai te renovar. Porque caráter só vai ser formado pela pessoa do Espírito Santo quando você retém o Espírito Santo. O apóstolo Paulo também é autor de 1 Tessalonicenses capítulo 5:9. Não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Não para, não detém o esplendor, o fluxo de Deus. É. Eu me apaixonei pelos dons do Espírito Santo quando eu vi pela primeira vez. Eu sempre achei que o homem tinha poder de alguma forma, porque eu era muito fominha de videogame, mas a minha cabeça formou. Eu matei uma simples formiga uma vez e disse: para onde mais? Eu não tinha conhecimento. Essas perguntas que te levam a Deus. Pensa aí. Outra hora você tinha alguma frase mais ou menos desse jeito. Eu era tão inocente que eu pensei desse jeito, e hoje eu estou aqui pregando para você. Meu Deus. Mas tem um negócio aí que nós temos que resolver. O Espírito Santo, ele precisa ser ativado. Mas para ser ativado é igual lá, que quando nós vamos lá em Levítico 6, capítulo 3, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, e a gente acha que já está cheio. Mas quando nós vamos um versículo mais acima, há uma ordem ali ao sacerdote, e nós entendemos: para o fogo continuar ardendo, nós temos que trocar a lenha. O que é isso, Fabrício? É tirar a cinza, é tirar a humildade. Aleluia. Hoje eu estou cheio, e amanhã eu não estou. Mas quando você tira, hoje eu estou cheio de dinamismo. Da calabada suriaqueia. É, Jesus. Poder do recurso. Eu estou cheio de Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo era cheio. Ele era cheio de Jesus. Se pode de pé, por gentileza. Eu quero ler aqui o versículo que se encontra nesse mesmo livro, que fala assim: guarda o bom depósito, com a ajuda do Espírito Santo, que habita em vós. Sabe por que eu quero falar isso? Catequese é depósito. Sabe o que é isso que significa? O que o apóstolo Paulo estava muito preocupado. Depósito é algo valioso, confiado ou cuidado de alguém, usado do conhecimento, do correto e da pura doutrina do Evangelho. Manter firme e transmitir conciosamente para outros. Está entendendo a preocupação do apóstolo Paulo? Você está vendo a preocupação dos pastores quando faz campanha, quando faz culto? Porque eles têm uma incumbência de Deus. Eles têm que transmitir o Evangelho a você. E quando você é transmitido, você tem que transmitir para outras pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? Como que vai ter avivamento? Como que vai ter avivamento em Itacibá, que você só quer para você? Muitos de nós têm conhecimento, mas não quer passar para os outros
achando que a fonte vai secar. É. Eu aprendi uma coisa: quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu quero contar um breve testemunho aqui, para ver que tem corajoso aqui, porque quero uma campanha de tocar, e quando toca diferente, transforma. Certa vez, eu não gosto de falar de mim, mas eu vou falar para a glória de Deus, amém? Que eu diminuo. Certa vez eu fui para a Bahia. A minha sogra, não tem como eu mentir porque está na família. Há 23 anos que não falava em línguas. Há 23 anos. E eu vi que aqui gosta de fogo. É. Eu vi que aqui gosta de avivamento. Aleluia. Eu vi que aqui gosta de Jesus. É, Jesus. Por que eu estou falando isso? Aqui tem homem de Deus e mulher de Deus. Eu gostaria de chamar aqui na frente